Você acaba de dar play no podcast Fala ISD, um programa que reúne especialistas da área para abordar o assunto ISD de forma antenada com o que está acontecendo no momento. A cada 15 dias um episódio para você. Participe e enriqueça ainda mais o seu conhecimento sobre ISD. Olá pessoal do Fala ISD. Neste segundo episódio, mais uma vez, nós vamos contar com especialistas de peso para tratar de assuntos indispensáveis e fundamentais para pensarmos e colocar em prática os conceitos ISD. Falaremos aqui hoje de aquecimento global, aprofundaremos em conceitos como refugiados climáticos, que são pessoas forçadas a deixar o lugar em que vivem em virtude de eventos climáticos e ambientais que colocam em perigo, a sua existência ou afetam aí seriamente a sua condição de vida. Também iremos abordar o conceito de racismo ambiental, que é um processo de discriminação que populações periferizadas ou compostas aí, de minorias étnicas sofrem através da degradação ambiental. Confira então a seguir e aprofunde mais nesses temas enriquecedores. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aí começando o segundo episódio do podcast Fala ISD. Estamos de volta aí depois de 2 semanas. Hoje, cada um num canto, Estou aqui no interior de Minas, temos uma convidada aí em Vitória, os outros 2 convidados em Belo Horizonte, mas isso não vai atrapalhar aí nosso debate, nossa discussão, os assuntos que nós vamos trazer. Vai ser aí uma discussão bastante rica, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Queria passar a palavra então para o pessoal se apresentar, para que cada um possa aí dizer quem onde está, para a gente saber quem está onde e que possam se apresentar para os nossos ouvintes. Vamos começar aí numa ordem alfabética, Vamos lá, Kênia? Tudo bem, Henrique? Tudo bem, galera? Beleza com vocês? Me chamo Kênia Nascimento Lírio, falo de Vitória, no Espírito Santo. Sou formada em Biologia e mestre em Ecologia. E atualmente eu digo que eu trabalho em 2 frentes, da área de sustentabilidade, ESG. Sou consultora de análises para sustentabilidade e também sou diretora de divulgação científica na Ambiafra. Bacana, Kênia, obrigado. Vamos para o Vinícius agora. Falar um pouquinho para a gente quem é você, Vinícius. Olá, pessoal, tudo bem? Me chamo Vinícius, sou consultor de sustentabilidade aqui da Ambipar GreenTech. Sou formado em Engenharia Ambiental e Sanitária. Hoje faço uma pós-graduação no agronegócio e sou também especialista em inventário de gases de efeito estufa e que vai ser um pouco o tema aqui do que nós vamos falar hoje. Boa, valeu. Yasmin, com você agora. Olá, pessoas. É um prazer muito enorme estar aqui e ser convidada a falar um pouco sobre os assuntos que vamos dialogar durante esse podcast. Eu sou consultora ISD aqui na Ambipar VG, mais para a área do sistema de gestão ambiental. Sou formada em Engenharia Ambiental e Sanitária, mestranda em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos na UFMG. Estou à frente nessa área, na parte de saneamento e saúde pública. E aqui dentro da Ambipar eu atuo como auditora de sistema de gestão. Excelente. É até bom para a gente relembrar aqui, Yasmin, para os nossos ouvintes também. Eu acho que tem muitos ouvintes que eles vêm aí do nosso ISD de fato, a nossa live aí no YouTube com a Dani Pedrosa, nossa CEO. E a gente teve essa mudança, há pouquíssimo tempo aí, mudança de identidade, Ambipar VG, Verdigaia hoje, Ambipar GreenTech. Aí, só relembrando aí para a gente não ter essa crise de identidade para os nossos ouvintes, vocês saberem que quando a gente fala um é um e quando fala o outro é o mesmo, é a mesma coisa que a gente vai estar falando aqui, beleza? A gente também passa por fase de adaptação, Henrique? Todos nós, até a gente acostumar, não é fácil não. Mas a gente já teve um pequeno spoiler aí de qual que vai ser a temática de hoje, mas então vamos dar sequência aí no nosso podcast,
Estamos entrando aqui, então, no nosso bloco Fala aí, ouvinte. A gente não teve ele, né, no primeiro episódio, por questões óbvias, né? A gente não teve ainda feedbacks de ouvintes no primeiro episódio, mas nesse a gente já teve, né, bastante mensagem, a gente recebeu bastante mensagem, feedbacks interessantes, né, construtivos, a gente teve aí elogios, né, o pessoal gostando, né, do formato, gostando do podcast. E eu acho interessante que teve um ouvinte nosso que ele trouxe essa perspectiva da parte histórica, né, da gente trazer aqui elementos históricos para poder falar um pouquinho, né, da sustentabilidade, de todos os assuntos aí que permeiam, né, essa temática. E eu acho interessante, né, reforçar essa fala, reforçar esse feedback desse nosso ouvinte. Aí eu queria trazer um pouquinho, né, talvez do argumento, o motivo que a gente teve essa ideia de trazer sempre alguns pontos históricos, né? Porque a gente acredita muito que a história, né, ela é uma abordagem, ela é uma ferramenta aí científica muito importante para ajudar a meio que moldar uma memória coletiva, né, para a gente ajudar a construir aí uma sociedade, trazer sentidos de urgência para aquela temática. Se a gente não entende o histórico desse assunto, né, de uma determinada questão, fica difícil até da gente entender a real importância que essa coisa tem para a nossa vida. Então, é por isso que a gente, né, quer muito trabalhar nesse bloco, trazer sempre aí perspectivas históricas para a gente ajudar, né, a construir aí uma noção cultural, civilizatória, contextualizar as pessoas na real importância que a sustentabilidade tem e ajudar a colocar a sustentabilidade na memória coletiva das pessoas, né? A gente acha que isso é extremamente importante. E a gente viu no episódio passado quanto que a sustentabilidade ela é algo velho, né? Assim, relativamente velho. O termo nasceu lá em 1713, né? Então, é algo que já tem aí séculos, né, de história, e a gente tem que fortalecer isso. E como a gente disse, né, a temática hoje, a gente vai tratar um pouco sobre a questão das mudanças climáticas e do aquecimento global, sob umas perspectivas bem interessantes. Então, a nossa abordagem histórica vai ser um pouco nesse sentido. Vamos à coluna Me Fala uma História. E eu vou querer trazer duas datas, né, aqui para vocês, que não são datas específicas, né, mas é mais ou menos um contorno, que lá por volta, né, da década de 1820, a gente teve, podemos dizer assim, o descobrimento do efeito estufa, né? Descobriu-se que o efeito estufa existe. Foi o Joseph Fourier. E só a gente acho que tem que reforçar, né, que efeito estufa é um fenômeno natural, que a vida na Terra existe, dentre outros fatores, né, graças ao efeito estufa, que é esse fenômeno que consegue segurar e reter calor na nossa atmosfera e no nosso planeta, e com isso a gente consegue ter aqui temperaturas possíveis de se ter vida, né? Então, quando a gente fala muito de aquecimento global, mudanças climáticas, muitas vezes, erroneamente, as pessoas podem acabar colocando o efeito estufa como um grande vilão, e não é verdade, tá? O efeito estufa é justamente essa camada de gases que a gente tem ao redor do nosso planeta, e que esses gases funcionam como uma estufa, um cobertor que retém, né, filtra certos raios ultravioletas aí vindos do Sol e tal, e retém certo calor aqui na superfície. Mas por que eu estou trazendo essa data, né, esse evento antes? Porque com essa ideia do efeito estufa, na década de 1850, Eunice Foote, uma mulher, uma cientista, descobriu que existe uma relação entre o gás carbônico e o aquecimento global, e o aquecimento da superfície terrestre. Infelizmente, foram décadas e décadas, mais de um século, para que ela fosse reconhecida como, de fato, a primeira cientista que descobriu isso, né? E até então,
né, eram tidos alguns homens cientistas como os precursores dessa ideia de que o gás carbônico ele tem esse potencial de aquecimento da superfície terrestre. Então, eu acho importante trazer esse ponto aqui e enaltecer, né, a Eunice Foote, colocar ela realmente no lugar que ela merece como a vanguardista nessa descoberta. E só complementando, né, sua fala, Henrique, eu acho interessante dizer essa última, né, sobre a Eunice Foote, o quanto que existiram diversas mulheres cientistas no século passado, décadas passadas, que foram precursoras nas suas ideias, né, só que o universo da ciência, ele até o momento de hoje, a gente está em 2023, mas até hoje ele é extremamente machista, com muitas mudanças, mas ele ainda é. E aí, se você considera essa época, o quanto que essas mulheres tiveram suas ideias refutadas, roubadas, né? Vamos colocar as verdadeiras palavras, assim, né? Então, era uma perseguição muito forte, né? Que as mulheres dessa época tinham. Então, acho que é um comentário bem interessante com base na ciência, de diversas descobertas que séculos depois, né? Foram descobertas, souberam-se que foram feitas por mulheres. E um ponto importante também, quando você fala que a sustentabilidade ela é criada, esse termo, lá em 1700, né, e alguma tratada que eu não vou lembrar exatamente, mas o interessante é que eu lembro, uma época eu estava debatendo com uma amiga sobre o descrédito que a ciência foi ganhando com o avançar dos séculos, né? Se a gente for olhar para essa época, século XVIII, XIX, existiam eram espalhados pelas cidades, né, os congressos de ciência, era um evento assim nobre, esses encontros de cientistas eram extremamente falados nos jornais impressos que já existiam, nas rádios, né, e hoje é totalmente diferente, né, a gente pouco se sabe sobre os congressos que são feitos, as conferências que são feitas, é claro que se falam sobre as maiores, né, que são lideradas pela ONU, as internacionais, eu acredito que sejam mais conhecidas, mas diminuiu muito, né, esse interesse da população em saber o que os cientistas estão falando. Assim. Então, mais um comentário sobre essa participação da população, né, dentro desses debates. Fazendo uma contrapartida no que a Kênia falou, apesar de a gente ter evoluído na comunicação, né, essa informação ela não chega às pessoas. Então, é importante a gente sempre pensar como a gente está difundindo a ciência entre a gente. Porque quando você fala que vai em um congresso, as pessoas às vezes não entendem a importância desse ato de você ir lá apresentar o seu trabalho, a tua pesquisa. Então, quer dizer que talvez o modo como a ciência chega à sociedade civil, às pessoas reais que estão ali trabalhando dia após dia de 7 a 5, não seja um modo de fácil acesso, entendimento. Então, eu gosto muito de falar sobre a ciência acessível, né? Que é um conceito que a gente discutiu muito na última década e que depois dessa pandemia se fez muito presente. A gente retornar a aprender a falar com a população, a falar a linguagem da população, mesmo que a informação ela esteja de fácil acesso, nem sempre ela é entendida do modo correto, né? Não, perfeito. E eu acho super interessante vocês trazerem isso, porque, principalmente quando a gente vai falar de mudanças climáticas, por exemplo, e não vai ser só hoje. Vários episódios isso vai ser abordado, porque é um dos grandes desafios que a gente tem hoje. Você tem os relatórios do IPCC, né? Vocês vão ouvir muito o Vinícius ainda voltando aqui no podcast para a gente destrinchar esses relatórios do IPCC e tal, mas que é um relatório, né, feito aí no âmbito da ONU, com centenas e milhares de cientistas para abordar a questão das mudanças climáticas, mas infelizmente, aí eu adoro trazer umas referências pop, né? Infelizmente nós temos aí muitas pessoas que não olham para cima, né? Fazendo referência ao filme Não Olhe para Cima, um filme muito bom, recomendo para quem não viu, que é um filme que critica isso, né? Esse antissentimento, né, de ciência. Então, eu acho que a gente tem que começar voltar, né, a valorizar bastante aí esse nosso conhecimento científico que a humanidade vem desenvolvendo. Chegou o momento da coluna
vamos falar de sustentabilidade. Como eu disse, mudanças climáticas é aí talvez um dos principais temas que a gente tem de desafio na sociedade atual, né? Na humanidade hoje, mudanças climáticas, ela está aí aquecendo o nosso planeta, está tendo impacto em eventos extremos, impacto em biodiversidade, impacto na paisagem dos locais, mas uma coisa que eu acho que poucas vezes isso é falado, isso é relacionado, como que as mudanças climáticas elas têm um impacto social muito forte, né, muito grande, assim. E um desses impactos, né, é o que a gente chama hoje aí dos refugiados climáticos. A gente sabe que muitas pessoas, eu acho que nem conhecem esse termo, né, dos refugiados climáticos. Na hora que a gente fala de refugiados, o povo pensa na hora ali numa guerra que estourou e que aí as pessoas estão fugindo desse ambiente de guerra e se tornam refugiados, mas a gente tem aqueles refugiados climáticos, que eles são pessoas que estão saindo, fugindo das suas terras por conta de eventos climáticos extremos, por conta de algum impacto que as mudanças climáticas estão tendo naquele local, inclusive guerras. A gente tem guerras, a gente tem conflitos, que claro que não é o principal motivo ou o único motivo, mas um dos agravantes, muitas vezes, é a questão climática. Quando a gente fala da guerra civil na Síria, por exemplo, pouco se fala o impacto que tem secas duradouras naquela região que tornam aquele conflito ainda mais complexo, né, ainda mais destrutivo, né, traz um ingrediente a mais naquele conflito. Quando a gente fala na crise humanitária de Darfur, no Sudão, né, década de 90, início da década de 2000, muito se tem a ver com uma seca que trouxe muita fome para a região, né? Então, a gente tem aí várias questões ambientais, não só climáticas, que elas impactam também na relação entre povos e países. E aí, quando a gente fala dos refugiados climáticos, eu acho que não tem como a gente não trazer a perspectiva dos países da Oceania. Oceania não é só Austrália e Nova Zelândia. Oceania tem uma renca ali de países insulares, ilhas, arquipélagos, e que eles estão ameaçados de literalmente desaparecer com as mudanças climáticas. A gente tem países ali na Oceania que a política de Estado é levar os seus jovens para estudar e se capacitar e se formar em outros países, porque é onde eles vão ter futuro. Porque no país deles, eles não teriam futuro, porque o país vai desaparecer. Pensa isso como uma política de Estado. É algo muito sério, né? E são aí dezenas de milhares de pessoas que vão ficar sem suas casas. Tanto é que a gente tem, de uma maneira inédita, aí, né, falando um pouquinho aí desse ambiente internacional, a gente tem a Corte Internacional de Justiça, que é o tribunal aí internacional que lida com as relações entre os países, onde está se pleiteando, né, conseguiu se levar a CIJ, né, essa Corte Internacional de Justiça, para que ela emita opiniões, para que ela seja um ator ativo para trazer para os demais países as suas obrigações climáticas, né, para que eles tenham mais rigor em relação às suas obrigações climáticas, porque é algo que você pode não ser tão impactado aqui no seu território, mas você está impactando outros países, outras pessoas. Então é algo que está chegando a nível de justiça internacional, a questão das mudanças climáticas para esses países. E pensando muito nesses refugiados climáticos, para onde que eles vão? Quais países que vão receber essas pessoas? Elas vão perder suas casas, elas vão perder suas fontes de renda, seus negócios. Até uma curiosidade interessante, quando a gente pega os países, eles são formados pela área territorial, né, continental ali, de terra, e pela zona econômica exclusiva, que é ali, você tem por volta de uns 200 quilômetros, se eu não me engano, da costa para dentro ali do mar, tudo aquilo ali é a zona econômica exclusiva desses países. Se a gente pegar esses países insulares, esses arquipélagos minúsculos em questão de terra, e somar com a sua zona econômica exclusiva,
A gente tem países ali que eles são do tamanho de uma Argentina, por exemplo. São gigantescos. E a gente tem ali riquezas no fundo do mar imensas também. Né? Quando a gente pensa em mineração, por exemplo, aqui no Brasil, a mineração está muito na terra. Então, a gente vê a mineração acontecendo nas montanhas, nos morros, né? Mas nesses países, a mineração ela é marítima. Né? Então, imagina quanta riqueza não vai se perder se esses países desaparecerem. Então, isso é outra coisa que eles estão trazendo. Eles estão pleiteando que mesmo que eles desapareçam, a porção de terra desapareça, a sua capital desapareça, que eles ainda, mesmo estabelecidos em outro lugar, tenham direito àquela zona econômica exclusiva. Então, é para a gente ver como que as mudanças climáticas, elas é uma temática que é muito séria, né, e que ela impacta a vida de todo mundo, de uma forma ou de outra. Né? Então, queria trazer um pouquinho dessa ideia de como que isso vai se tornando um grande desafio de sustentabilidade para a atualidade. Né? Quando a gente vê a Europa, por exemplo, barrando refugiados de guerra, refugiados africanos e do Oriente Médio, por exemplo, como que vai ser a resposta desses países para esses refugiados climáticos? Ou refugiados ambientais, não só climáticos, ambientais, que por conta de uma seca devastadora, você teve que deixar as suas terras. Né? Como que isso vai acontecer? Então, eu queria abordar um pouquinho dessa temática e queria escutar um pouquinho de vocês aí sobre essa questão dos refugiados climáticos. Já dando spoiler, né? No próximo bloco a gente aborda aí, né, desdobra o refugiado climático para a ideia do racismo ambiental, mas vamos focar um pouquinho aqui, talvez, nessa questão dos refugiados climáticos. 40% das pessoas refugiadas, elas vivem em países altamente vulneráveis às mudanças climáticas. E quase 70% das pessoas deslocadas internamente por conflitos ou violência estão vivendo dentro dessas áreas, né? Eu acho que esse dado ele vai muito de frente com essa questão da Síria que o Henrique trouxe, mas eu acho que para a gente trazer um pouco para a nossa realidade, né, do nosso país, eu acho que um exemplo super recente foi esse desastre que aconteceu em São Sebastião, né? Então, se a gente for falar de Brasil, existem diversas mudanças do clima, né, que estão diretamente ocorrendo aqui no nosso país. E essa intensidade, aumento da intensidade das chuvas, eu acredito que seja uma questão super importante, né, para o território brasileiro, para diversos estados das nossas regiões. E aí, quando a gente fala dessa região de São Sebastião, são inúmeras as famílias que ficam desabrigadas devido a essa forte chuva, com um dado absurdo, né, em menos de 24 horas, quase 700 milímetros de chuva, de água caíram no céu, e o quanto que também esses desastres faz com que as populações elas não estejam preparadas, né? Tanto essa população de São Sebastião, populações, pessoas que vivem no Rio, pessoas que vivem na Síria, pessoas que vivem em regiões da Europa que estão alagando, né? O quanto que falta políticas públicas adequadas para prepararem também essas populações para esses desastres, né? Ou prepararem, conscientizarem essa população o que fazer quando ocorre uma situação dessa. E uma reportagem que eu li recentemente falando sobre essa questão é que o governo, né, os órgãos públicos, eles acabam gastando mais para reparar esse desastre do que para conter ele, né? Então a gente está bem atrás, né, nessa questão, nessa discussão em como que a gente pode preparar essas populações, como que a gente pode inserir essas populações dentro do mercado de trabalho, novamente, que é isso que a gente estava dizendo, né? Às vezes você perde a sua lavoura, você perde o seu negócio, você perde a sua casa, e como que você vai se reconstruir, porque é isso, desastre climático, né? É muito imprevisível. É claro que a gente pode se preparar, mas são questões que são bem imprevisíveis, que podem acontecer com intensidades muito fortes, né? Então, como que a gente prepara também essa população ou insere essa população dentro da sociedade novamente? Eu acho que isso é um debate mundial, a nível mundial, da gente discutir qual é o destino dessas populações e dessas famílias que vivem da pesca nessas pequenas ilhas do Oceano Índico ou na Oceania de forma geral. Então, como que o mundo vai ser responsável em cuidar dessas pessoas, né? Como que a gente, como sociedade, também é uma sociedade civil que trabalha, né, debatendo essa questão, nos tornamos responsáveis em
trazer soluções que sejam de imediato para a nossa população que vive no nosso entorno. Então, acho que esse é um debate bem interessante também nessa questão da preparação da população, de quais são os gastos que esses órgãos públicos eles terão com esses impactos, né? Já que está se gastando muito mais para consertar esse reparo do que para mitigar ou para fazer uma adaptação. Eu vou falar isso mais um pouco para frente, mas eu acho que isso é interessante da gente abordar aqui também. Perfeito. É o famoso remediar sai mais caro do que prevenir, né? Pode falar, Yasmin, diga lá. Complementando o que a Kênia falou, é importante também a gente pensar que não é uma perda estrutural apenas, material, é uma perda cultural. Então, essas pessoas, elas vão ser forçadas a migrarem, perder toda uma cultura, uma espiritualidade, a questão religiosa. Então, a gente perde muito quando a gente não antecipa. E não por falta de aviso, porque muitas vezes, quando a gente vai pesquisar desastres climáticos, a gente tem, sim, alguns avisos, alguns artigos que já comprovam que aquelas áreas são de risco. Então, essa antecipação, ela não é somente pela perda material, claramente, né, de vidas, mas também a perda cultural, religiosa, e de profissional também, como a Kênia falou. Então, a gente tem que sempre pensar nesses impactos, porque é muito comum a gente pensar apenas naquilo que foi destruído, que é material, que a casa deles foram destruídas e não tem mais casa, mas não é somente isso que se trata todo um desastre. Tem a parte da saúde também, então todo aquele contato, a falta de saneamento, porque tudo vai ser destruído, então o abastecimento de água vai ser interrompido. E, assim, mais tarde, no próximo bloco, também dando um spoiler, eu vou comentar um pouquinho mais sobre essa parte, a importância da gente pensar principalmente na parte de saneamento, né, abastecimento de água e coleta. Mas essas pessoas, elas se propõem a fazer a migração e elas perdem tudo e aceitam um pouco. Então, a gente tem que pensar exatamente no direito humano, na perda cultural que os atingidos têm. Com vocês, o que estão falando por aí? A gente quer falar um pouquinho do racismo ambiental e climático. De novo, assim como refugiados climáticos, eu acho que é uma temática que pouquíssima gente conhece, muita gente nunca deve ter ouvido falar, inclusive, mas é algo muito importante, em que, inclusive, mostra essa interdependência, essa conectividade, essa transversalidade que a sustentabilidade, como um grande guarda-chuva, tem, conectando questões ambientais, sociais, né? Então, eu acho que vai ser bacana, né, a gente complementar aí a temática anterior com essa. Então, Yasmin, Kênia, por favor, eu acho que a bola está com vocês aí. Falando um pouquinho de racismo ambiental, né, conceituando mesmo, ele diz a respeito da desigualdade e justiça ambiental que caem muito específico em algumas etnias e populações tradicionais, tipo as ribeirinhas, quilombolas, comunidades de terreiro. E, assim, só um pouco para tirar o estigma, né, do racismo, quando a gente fala racismo ambiental, acaba pesando um pouco, mas não se refere, né, apenas às ações de racismo, intenções racistas, mas também as ações que têm impacto racista. Então, independente da sua intenção ou não, a pessoa que sofre o racismo ambiental, ela está sofrendo uma injustiça de caráter ambiental. E esse conceito, trazendo um pouco de história, ele nasceu ali em 1980 nos Estados Unidos, quando a população negra dos Estados Unidos estava lutando contra um depósito de resíduo tóxico perto da comunidade. Então, eles já estavam ali sofrendo o que a gente vai chamar hoje de racismo ambiental, onde o depósito de resíduo tóxico estava perto da comunidade e eles resolveram que não iriam aceitar. Alguns anos depois, já trazendo um pouquinho aqui de estudos,
Um relatório da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos apontou que 3 em cada 4 dos depósitos de rejeito, eles estavam concentrados nos bairros com a população predominante negras. E quando a gente para pensar na ideia dos Estados Unidos, que eles têm apenas 20% da população negra, isso é muito. Então, assim, a maioria da população deles, a população negra, estava perto de um depósito de lixo. E isso caracteriza certamente uma injustiça ambiental e um racismo ambiental. Trazendo um pouco para a realidade brasileira, a gente pode pensar no saneamento básico. A gente tem as doenças relacionadas ao saneamento inadequado, que são doenças bem comuns aqui no Brasil, todo mundo já ouviu falar, por exemplo, malária, dengue, chikungunya, zika, e são doenças que acarretam mais pessoas que têm o saneamento inadequado, no caso, por exemplo, o abastecimento de água potável precário e a coleta de esgoto. Então, essas pessoas, elas são mais afetadas por isso. E quando a gente vai olhar quem são essa população que é atingida, a gente começa a ver um padrão. Então, um padrão de vulnerabilidade socioeconômica e também de etnias, comunidades também populares, tradicionais, como os ribeirinhos, ciganos, comunidades de terreiro. Então, são todas comunidades que elas sofrem com esse racismo ambiental dentro do seu próprio país, não tendo acesso ao abastecimento de água adequado para evitar doenças relacionadas ao saneamento inadequado. E isso é importante a gente levantar, porque às vezes a gente pensa muito no contexto mundial, e aí aqui do lado mesmo de vocês, às vezes tem alguém que não tem o saneamento adequado e acaba tendo essas doenças e tendo problemas graves por causa disso. Eu acho que é legal a gente ver isso, né? Você foi falando, né, Yasmin? A gente tem aqui questões econômicas, aí questões raciais, aí a gente já começa a trazer questão, né, de saúde, como que a saúde está intrinsecamente ligada. Então, é interessante quando a gente vai discutindo essas coisas, vendo como que elas vão se comunicando, que está tudo interligado, né? Não tem como, né, a gente analisar questões aí isoladas, né? Aí eu queria ver, Kênia, o que você pode complementar para nós aí? Traz aí suas experiências também, que eu acho que elas vão enriquecer bastante a discussão. Bom, vou completar aqui o que a Yasmin vem falando, né? Eu acho que uma questão importante quando a gente fala de Brasil com relação ao racismo ambiental é entender que o racismo ele faz parte da estrutura do nosso país, né? Que é o que muitos pesquisadores, estudiosos chamam de racismo estrutural. Né? Então, se a gente fala desse processo, o racismo ele está instaurado dentro da nossa sociedade desde a invasão dos portugueses, né, em 1500, e como que o nosso país ele é construído com base nessa de uma política de extermínio, que foi a política de extermínio e até pouco tempo foi, né, eu vou falar de um modo presente, mas é da política de extermínio dos povos indígenas, né, e como que o nosso país ele cresce em cima de um racismo estrutural quando a gente fala dessa população negra, né, de uma lei de 1888, que ela é falsa, né, de trazer uma falsa liberdade para esses corpos escravizados e como que eles são inseridos dentro dessa sociedade sem preparação nenhuma, sem um respaldo nenhum das políticas públicas e sociais do nosso país. Então, o Brasil ele é um país onde o racismo estrutural ele faz parte, né, da construção e da dinâmica de funcionamento do Estado, infelizmente, né? Acho que com o momento eleitoral atual, a gente vem agora ganhando um pouco mais voz e ganhando mais de força em relação a políticas de diversidade e inclusão dessa população, né? Eu acho que exemplos que temos aí, a última lei que foi instaurada no governo Lula com relação a 30%, né, de pessoas negras dentro da participação de órgãos públicos já
dos ministérios, né, e tudo mais. Não é tanto a minha área, mas acho que é uma lei extremamente importante para a gente trazer mais diversidade. E a tão famosa política de cotas, né, que é a gente ter aí as cotas sociais e raciais para aumentar a quantidade de pessoas negras que estejam ingressando dentro da universidade. Então, por mais que a gente esteja falando de meio ambiente aqui, não tem como a gente não falar de racismo e não falar dessas práticas sociais, né? E aí, adentrando nesse universo ambiental e essa questão do racismo estrutural, a gente chega nesse assunto que a Yasmin também vem falando, da falta de saneamento, da falta de, acho que políticas públicas, né, adequadas de trazer conforto, um bem-estar para a saúde dessas populações. E quando a gente fala de Brasil, a gente tem 56% da população negra, né, que compõe esse Brasil, e a maior parte dessas pessoas estão localizadas em regiões vulneráveis, sejam elas vulneráveis ao clima, né, diante desses desastres que a gente vem falando aqui nesse episódio, mas também vulneráveis à falta de saneamento básico, à falta de uma coleta seletiva adequada, né, e também, e aí até mesmo de um planejamento urbano, quando a gente fala das cidades, né, o quanto que o planejamento urbano ele deve proporcionar um conforto e bem-estar dessas pessoas. E quando a gente fala também dessas populações ribeirinhas, indígenas, quilombolas e de terreiro, que a Yasmin tanto vem reforçando, eu penso também que além do racismo ambiental relacionado à falta de políticas que dê posse desse território para essas pessoas, o conflito, vou ser redundante, mas o conflito territorial que eles passam é em prol de um falso desenvolvimento, né? Eu acho que essa guerra Desculpa, Vinícius, eu acho que você pode até falar um pouco para a gente, mas ao agronegócio, essa guerra ao agronegócio, essa guerra à pecuária, ao desmatamento e tudo que o agronegócio está envolvido, né? Uma falta de um desenvolvimento sustentável para a gente falar sobre essa área que a gente sabe que tem como, né? Até porque, se a gente for falar desses povos, eles detêm um conhecimento e isso, eles detêm de um conhecimento e de práticas de preservação e conservação das matas, das fontes, né, das fozes de rios, absurdos, são conhecimentos milenares, né? Eu acho que esses tempos eu também estava lendo sobre o quanto que a Amazônia ela é rica na diversidade de espécies, principalmente devido ao papel que as comunidades indígenas exercem dentro da floresta. Então, essas pessoas, essas populações são extremamente aliadas ao meio ambiente. Então, o interessante seria da gente trazer essas pessoas para perto de nós, acho que dar voz, né? Dar voz a essas pessoas para a gente ouvir o que eles querem também, né? O que eles querem para esse território, para o território deles. Então, eu acho que essas questões são questões importantes. E aí, queria até puxar um bonde aqui, Yasmin, para a gente falar um pouco de soluções, né? Quais seriam as soluções que a gente poderia trabalhar para essa temática do racismo ambiental. Vou passar a bola para você e depois eu também posso chegar junto aqui. Complementando rapidamente o que a Kenny falou, a gente consegue perceber que tem uma temática que é uma grande solução, que é a agroecologia, que ela liga o agro sustentável, mais a ecologia, mais o social. Então, tudo isso a gente acaba percebendo uma cadeia muito positiva e equilibrada naquele meio. Então, talvez isso também, já antecipando aí as soluções que as meninas vão falar, talvez isso também seja uma grande solução para essa questão do racismo ambiental, juntando também com essa questão desse desequilíbrio que vem se tornando o agronegócio, e também deixar claro que o agronegócio, se a gente pega um pequeno produtor rural, comparando ele com um grande produtor rural, independente, se eles estão plantando laranjas, mesmo que sejam independentes das suas escalas, eles estão no agro e eles estão no negócio. Então acaba sendo o agronegócio em geral, seja ele para o grande ou para o pequeno produtor. O que o agronegócio, quando a gente vai falar dos grandes no Brasil, acho que serve como um conselho, é simplesmente eles perceberem
e entenderem que basta você seguir o caminho natural da natureza. Então, quando você percebe isso, tudo tem um ciclo, e esse ciclo, muitas vezes, ele está muito ligado com as questões climáticas, com a sazonalidade daquele período, com a sazonalidade daquele ambiente que ele está. Então, assim, a gente acaba ligando em vários pontos quando a gente está falando do agronegócio, e a gente, consequentemente, percebemos grandes soluções. Basta incentivo e vontade para que isso aconteça, e, consequentemente, isso trará grandes benefícios para a sociedade local, para a nação, para o todo, para o planeta Terra. E o agronegócio, trazendo mais uma vez, ele é um grande aliado para combater as mudanças climáticas. Então, hoje a gente percebe que a movimentação de solo proveniente, na maioria das vezes, do agronegócio é o grande causador de gases de efeito estufa. Por quê? A partir do momento que você tem esse processo de movimentação de terra, de solo, você acaba liberando aqueles gases que foram sequestrados em um processo de alguma plantação anterior, e aí, quando ele estava no solo, teve a movimentação, ele acaba voltando para a atmosfera. Mas agora eu vou deixar a palavra aí para a Yasmin, para a Kênia, para o Henrique. Não, beleza. Vamos lá, Yasmin. Seguir a provocação da Kênia aí, traz o que vocês estão enxergando aí de soluções também, rapidamente para nós. A gente sempre gosta de falar de coisa boa, né? Então, soluções eu sempre vejo com esperança. Mas nesse ponto, eu acredito que a gente tenha que trabalhar sempre com a justiça ambiental. Então, são 3 tópicos, né? A justiça ambiental, políticas públicas e equidade. Eu vou começar com a equidade, porque a gente tem que entender que pessoas diferentes têm necessidades diferentes. Então, a igualdade nem sempre é a melhor saída. A equidade, ela é a real fonte, né, para soluções dos nossos problemas. Então, aquelas áreas que necessitam de mais políticas públicas, elas devem receber mais políticas públicas. E eu reforço muito isso, porque principalmente pela característica do nosso país, onde a gente tem internamente essa parte, principalmente de saúde pública, tem o SUS, né, que a gente chama, temos ali o saneamento básico, também é algo dentro do SUS, que engloba o SUS engloba ele. Então, a gente precisa, sim, de políticas públicas para abraçar esses povos tradicionais, essas etnias, essas pessoas com vulnerabilidade, para conseguir aplacar todos os problemas que são causados pelo racismo ambiental, por onde elas estão, ou por aquilo que vão ocorrer por seu posicionamento dentro geográfico mesmo. Outro ponto é a justiça ambiental. A gente fala muito sobre justiça ambiental quando nos referimos ao racismo ambiental, porque a justiça ambiental seria ao contrário do racismo ambiental. Então, quando a gente fala em racismo, a gente fala de desigualdade e injustiça. Já a justiça ambiental, ela prevê a justiça para todo mundo, independente da sua raça e do seu povos tradicionais. E juridicamente falando, né, a gente precisa ter leis que protejam essas comunidades. Então, a gente precisa prover o direito delas em ter uma vida boa, em ter um saneamento adequado, abastecimento de água, em ter acesso à saúde pública, e ter acesso a metodologias que vão auxiliar ela até a agroecologia. Então, assim, eles conseguirem fazer as plantações dele, todo o comércio de pequenos comércios, como o Vinícius falou. Então, as soluções, elas estão dentro desses 3 pilares: a justiça ambiental, as políticas públicas e a equidade. Um complemento também, né, seria o aumento de parceria entre as instituições públicas e privadas, né, para fomentar o desenvolvimento desse local,
ou mesmo uma capacitação da população para atuar à frente a questões que envolvem o clima e meio ambiente, né? Eu acredito muito no poder da educação também, né? Porque mesmo que essas pessoas estejam dentro desses locais, tem pessoas que conseguem ter uma visão do problema, né? Muitas pessoas têm essa visão do problema, mas tem muitas pessoas que são leigas em relação a esse debate sobre meio ambiente, sobre clima, sobre sustentabilidade. Então, eu acredito em propostas também educacionais, né? Que passam aí pela educação climática e ambiental em projetos sociais dentro dessas comunidades, né? Que é extremamente importante, até mesmo para a gente conscientizar a nossa população jovem, né? Acho que a gente está no momento do país onde a gente tem uma porcentagem alta, né, de jovens brasileiros, então é muito importante a gente comunicar com essas pessoas também para que eles sejam líderes, né, líderes locais e dentro das suas comunidades, propondo projetos, propondo atividades em comunicação com a população e trazer também isso, né, responsabilidade para os órgãos privados em desenvolver projetos, né, que comuniquem sobre as questões ambientais desses locais. Para finalizar, vamos à coluna e por falar em impacto. O melhor de tudo é quando o tema é tão rico, é tão interessante, que ele até vai tomando vida própria, né? Na hora que a gente vem aqui para esse bloco, né, Vinícius, normalmente a ideia aqui é trazer, né, uma ferramenta de gestão da empresa. A gente pensou, né, de falar, agora não tem nem como fugir mais, de falar um pouquinho do inventário de gases de efeito estufa, mas eu achei que o que casaria mesmo aqui era para a gente continuar numa discussão de como que a gente pode ter uma gestão de diversidade, equidade e inclusão nas empresas, né? Fica a promessa, isso vai ter, né, no próximo episódio, a gente promete trazer uma ferramenta para complementar, mas eu acho que também a gente não vai fugir muito do assunto, porque a gente tem mostrado como que as questões elas são muito interligadas, elas são muito interconectadas, né? Então, quando a gente veio falando de refugiados climáticos, quando a Yasmin e a Kênia trouxeram muito bem essa questão do racismo ambiental e de tudo que vai compondo e construindo essa ideia do racismo ambiental, eu acho que não tem como a gente não deixar de pensar na questão da mitigação e adaptação, por exemplo, né? Quando a gente fala de mudanças climáticas, o que as empresas, né, quais são os caminhos que as empresas têm para poder trabalhar essas mudanças climáticas? Mitigando, né, ou seja, reduzindo ali suas emissões e adaptando, se preparando para os impactos que vão vir. E não só as empresas, né, os países também. Então aí que entra muito essa interface com o social, como que os países podem se preparar para que menos pessoas possível sejam impactadas pelos eventos extremos. Então, eu acho que a mitigação e a adaptação elas estão muito conectadas, né, com os impactos que podem ser gerados para essas populações e também para as empresas. E aí eu queria escutar um pouquinho de você sobre esses dois conceitos aí e qual que é essa principal ferramenta que as empresas têm para poder mensurar isso, para poder medir isso. Bom, quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente precisa ter um olhar mais crítico, um olhar mais sistêmico sobre tudo aquilo. E as mudanças climáticas, ela tem uma ligação com aquela frase: o tudo é a soma do todo, ou o todo é a soma do tudo. Por quê? O que nós acabamos de conversar? Mudanças climáticas com um grande efeito negativo no social. Só que não só no social, no todo. E quando a gente fala nisso, as pessoas infelizmente ainda entendem que é só o efeito ambiental. Mas saibam que efeito ambiental gera consequências sociais. E consequências sociais geram catástrofes econômicas. Então isso acaba gerando um ciclo totalmente negativo. Mas para a gente entender melhor isso, se aquele país, aquela cidade ou aquela empresa ela esteja emitindo muito ou pouco emissões de gases de efeito estufa, o primeiro ponto, respondendo a sua pergunta, Henrique, para essa ferramenta é o tão famoso inventário de gases de efeito estufa. Porque o inventário ele é a primeira etapa para a gente analisar e levantar para saber
quantificar as emissões daquela determinada organização. E como que é feito esse inventário? Existem várias formas de medir emissões de uma organização, de uma empresa, mas aqui no Brasil, principalmente, a forma mais utilizada é seguindo o GHG Protocol. E tem até o programa brasileiro GHG Protocol Brasil. São cálculos que envolvem fatores de emissões, ou seja, para uma determinada atividade há um fator de emissão. E esse fator de emissão, ele multiplicado pelo aquele quantitativo, ele gera uma emissão, e essa emissão ela acaba sendo mensurada e dividida para o que chamamos de CO2 equivalente. O CO2 equivalente é um mix de outros gases, como o N2O, o metano, o CO2 e por aí vai. Mas isso aqui é um assunto que isso caberia a outra live, né, Henrique? Mas pode perguntar. Eu acho que um exemplo que é muito bacana, que é o que a gente mais conhece, né? O metano, por exemplo. Né? O metano é como se fosse, né, nesse fator de emissão aí, umas 20 vezes mais do que um gás. Exatamente. Carbônico, né? Exatamente. Existe uma sigla que chama GWP, traduzindo para o português, é o potencial de aquecimento global que aquele determinado gás tem. Quando a gente fala de CO2, a gente sabe que ele tem um GWP de 1. Quando a gente está falando do metano, ele já tem um GWP 25 vezes maior do que o CO2. E quando a gente está falando do N2O, a gente já está falando de um GWP de 298 vezes de maior potencial de aquecimento global, nem em uma escala de 100 anos. Ou seja, recapitulando, em um período de 100 anos, qual é o potencial de aquecer mais imagina que a Terra é uma estufa, de aquecer mais essa estufa. Tem o CO2, que ele tem um potencial de 1, temos o metano, que tem um potencial de 25, e temos o N2O, que é um potencial de 298 vezes. E tem isso também, né, Henrique? E assim existe para vários outros gases, tá, pessoal? Não, bacana. E tudo isso a gente consegue medir nesse inventário, né? O inventário de gases de efeito estufa é a ferramenta que a gente usa para saber exatamente quanto que as empresas estão emitindo de gases de efeito estufa. E aí, né, Vinícius, poder traçar aí planos de ação para mitigar essas emissões, ou seja, reduzir essas emissões, ou se preparar também para aquilo que está por vir, né? Então... Exatamente. O inventário, ele nada mais é do que um relatório, que esse relatório ele contempla tudo aquilo que foi analisado e foi levantado durante a construção da consultoria e dos seus cálculos. Então, quando a gente fala de inventário, o inventário hoje ele é dividido em 3 escopos. O escopo 1, que são aquelas emissões diretas, ou seja, quanto que aquela empresa, de forma direta, ela tem o papel responsável por aquela emissão. Os demais escopos, que são o escopo 2 e 3, já são referentes à emissão indireta. Porém, o escopo 2, ele é apenas na aquisição de energia elétrica. Agora, quando a gente está falando do escopo 3, a gente já está falando de um grande gargalo para muitas empresas, que são emissões indiretas provenientes na cadeia de valor. Ou seja, quanto que o meu fornecedor está emitindo para trazer aquela matéria-prima para mim e quanto que eu estou emitindo para levar a matéria-prima para o meu cliente. Tudo isso entra. Isso aqui eu estou falando de forma superficial. Isso aqui eu acho que o ideal, tá, Henrique, seria até para a gente, talvez para um próximo podcast, a gente falar desse tema exclusivamente de escopo 3, porque ele acaba sendo um pouco amplo e até mesmo um pouco complexo, onde muitas pessoas acabam tendo até uma dor de cabeça ao realizar esse inventário. E finalizando a pergunta do Henrique, o inventário, pessoal, é o primeiro passo para que possamos definir metas de mitigação, redução e talvez até de compensação. Perfeito. Eu vou tentar fazer, para fechar aqui, um apanhado, uma ligação, né? Espero que a gente consiga entender essas conexões que as coisas podem fazer, e se eu estiver falando bobagem, me interrompam e me corrijam. Mas olha só, quando a gente fala de inventário, não só as empresas, né?
os países também são inventariados, eles também têm que saber quanto que eles estão emitindo de gases de efeito estufa. Aí o que a gente pode já chegar, né? Quando a gente começou lá o papo dos refugiados climáticos, que a gente tem países que estão demandando na Corte Internacional de Justiça e na ONU que sejam mais rigorosos ao demandar dos países as suas metas de redução de emissões, e aí um assunto para outro episódio, quando a gente vai falar do IPCC, quando a gente vai falar, né, dos tais 2 graus aí de aumento de temperatura, que é o limite que a gente tem que chegar, mas a gente quer se manter no 1,5. Então, os países vão traçar as suas metas de acordo com o que eles emitem. Para você traçar plano de ação, você tem que saber quanto você está emitindo para saber onde é que você diminui. E aí você já entra em oportunidades econômicas de uma tecnologia verde, de uma economia de baixo carbono, transição econômica, assim como você mitiga os riscos, né, de um impacto que esses eventos extremos das mudanças climáticas que vão acontecer, eles possam, né, vir a acontecer e impactar as pessoas. Quem vão ser as pessoas, né, esses povos mais impactados? São aquelas pessoas mais vulneráveis, que eu acho que a Yasmin e a Kênia trouxeram muito bem aqui, de fato, quem são elas. Então, eu acho que, tentando fazer um gancho aqui de tudo que a gente falou, como que as coisas vão se conectando e como que elas são interdependentes, né? E como que os 3 pilares do ESG, mais o econômico, né, a governança social e o ambiental, e o econômico ali, como que eles estão muito interligados. Tentei fazer rapidamente aqui um exercício, né, de conexão, mas eu queria saber de vocês, né, últimos comentários aí, fez sentido, não fez? O que vocês têm para dizer para os nossos ouvintes para a gente fechar o nosso episódio de hoje? Yasmin? É importante mostrar que está tudo interligado, né? Então, quando a gente se propôs a trazer esse tema para vocês, fazendo toda essa ligação do racismo ambiental, dos refugiados, é para a gente entender que, apesar de alguns temas ter um âmbito mundial, né, eles são aplicáveis aqui, ao nosso lado mesmo, às vezes ao nosso vizinho, e então é importante sempre estar aberto para avaliar esses indicadores mesmo, né? E a gente fala muito, sempre quando vai falar de sustentabilidade, em um mundo só. Mas às vezes a gente esquece de olhar para o lado e ver que aqueles que estão aqui dentro, aqui perto da gente, sofrendo com algum item de mudanças climáticas, como a Kênia bem levantou. E então é bem importante sempre estar fazendo esse exercício de ligação que o Henrique acabou aqui dando uma aula para a gente. Valeu, Yasmin. Vinícius, vamos lá. Palavrinhas finais aí. Bom, eu acho que é um tema muito importante, até complementando um pouco o que a Yasmin falou, da gente estar falando de mudanças climáticas, a gente acaba falando de tudo aquilo que nós abordamos hoje, mais um pouco, que é o que eu vou complementar, que eu costumo chamar de empatia ambiental ou empatia climática, porque às vezes a gente está no nosso conforto aqui, talvez a gente não está sofrendo as consequências, mas uma pessoa que esteja do lado já esteja sofrendo essas consequências das mudanças climáticas, e isso eu acho que é algo que a gente tem que refletir mais, para a gente ter tamanha dimensão que é essa problemática, tá? E no mais, é isso, pessoal. Eu agradeço aí a presença e agora deixar com a Kênia aí essa conclusão. Eu vou ser breve, porque o nosso tempo está aqui extrapolando, né? A gente estava dizendo aqui no chat que daria um episódio completo essa temática, e se pegasse o que o Vinícius estava falando dos escopos das emissões, seria outro episódio. Então eu vou ser breve, assim, eu acho que eu acredito muito no potencial que a ecologia, né, que é a minha formação e minha área de atuação também, ela tem, porque a ecologia ela fala de um todo, né, de toda a conexão que a natureza ela tem, e a gente como ser humano sendo parte, né, integrado a esses processos da natureza. Então eu acho que ela é extremamente importante para a gente conseguir observar esses ciclos
da natureza, entender a gente como ser humano, espécie. Eu acho que a gente esquece que nós somos uma espécie, nós somos animais e também responsáveis, né, de uma certa forma, pelo cuidado do planeta, pelo cuidado da Terra. Então, como que a gente usa a ecologia como uma aliada nesse poder de transformação? E sem deixar de cobrar aos responsáveis, né, aos devidos responsáveis, em terem eles como aliados e não tão quanto vilões, né? Então, eu acho que é importante a gente ter um canal de comunicação aberto também com essas pessoas, né? Eu acho que esses órgãos públicos e privados com a sociedade civil e como que a gente pode aí estar atuando para trazer, né, possíveis soluções e adaptações também ao clima. E muito obrigada pelo convite, galera. Show de bola, pessoal. Queria agradecer, então, né, todo mundo aí e reforçar que é muito importante que você que está aí nos ouvindo, né, mande mensagens, pode ser nas redes sociais, pelo nosso e-mail, comunicação@verdegaia.com.br. Comunicação sem tio, sem cedilha, Verdegaia, GH, né, AIA. Então, comunicação@verdegaia.com.br, pelas nossas redes sociais, também podem ficar à vontade aí para procurar Ambipar Green Tech, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, e estamos aí abertos, né, para escutar as suas mensagens. Então, agradecer e até a próxima. O podcast Fala ISD é produzido pela Ambipar Green Tech. Vai ao ar a cada 15 dias, sempre às quintas-feiras. Acompanhe nos principais agregadores.